E aí, tudo bem? Olha só, estamos na prova da URGS de 2010. Essa correção está sendo feita muito em função da revisão de paralelismo que a prática de provas fez e também pelo conjunto interessante de perguntas dessa prova, que é uma tipicíssima prova da URGS. Nessa prova a gente vai responder desde acentuação, matéria mais básica, passando por estrutura da palavra, regência, concordância, nexos, tempos verbais, discurso direto e indireto, fonética e, naturalmente, pontuação. Vai rolar de tudo, correto? Inclusive, vou começar com uma questão, a questão 2, que é uma questão fundamental de interpretação de texto, bem profundamente fundamentada. Eu vou te lembrar. O que eu não explicar aqui, tu te lembra, né? Me chama no WhatsApp, pede um plantãozinho privado pelo Skype ou entra no Zoom para o plantão coletivo, ok? Então dá uma olhadinha na questão 2. Por que ela é uma questão de texto? Ela é uma pergunta bem peculiar sobre a segmentação de partes do texto. Tá? Vocês estão ligados, vocês lembram, o gabarito vai dar a letra D, sendo que 1 e 3 são verdadeiros. Por que a primeira é verdadeira? Por que eu posso unir aquele segmentozinho da linha 14 com o primeiro? Cara, porque é uma sequência narrativa bem nítida, né? Vocês estão ligados que na linha 13 termina a frasinha do Darwin, e aí o cara vem e diz, em vez do gorjeio de sabiá, linha 14, o que Darwin guardou nos ouvidos foi um som terrível. É uma continuidade. Não havia razão nenhuma para separar a linha 13 e a linha 14, porque elas são o mesmo segmento do texto, correto? Tu notou? A URGS gosta muito de trabalhar essa questão de vozes assim, e objetivos do texto, que nós estamos até a linha 14 lendo sobre essa colossal viagem do Darwin. Né? E no item 2, ele pede para unir o terceiro parágrafo, que é o que está na linha 22, a linha 21. Aí não dá. Não dá por quê? Porque justamente na linha 22 nós descobrimos que tudo que foi lido até a 21 não é exatamente uma opinião do autor do texto, e sim aquilo que o biólogo Adrian Desmond está dizendo. Na realidade, o autor está reproduzindo alguma coisa que o Adrian mencionou em alguma outra ocasião, mas não é a opinião do autor. O autor está relatando o que o Adrian falou. Tá, e por que na linha 32 eu posso fazer aquela segmentação criando um novo parágrafo? Porque, primeiro, nós temos um relato da vida do Darwin. Depois, entre as linhas 22 e a 32, nós descobrimos que esse relato não é do autor, e sim de um cara chamado Adrian Desmond. E na linha 32 nós descobrimos efetivamente o que é o texto que nós estamos lendo, uma resenha. Ok, lembra do negócio de gêneros textuais? Nós descobrimos que na linha 32 o cara está escrevendo sobre um livro que o Desmond está lançando, que é o que nós lemos entre as linhas 1 a 22, beleza? Então, a estruturação correta desse texto seria um grande parágrafo até a linha 21 com a história do Darwin. Lembra? Essa é aquela parte da resenha mais narrativa, aquela função referencial. Entre as linhas 22 e 32, a gente tem o autor do texto falando. Para tudo isso é do cara chamado Desmond. E no último passo vem o principal objetivo do texto, que é vender esse livro. Beleza? Então ficamos com letra D, 1 e 3. É claro que a URGS não faz questões de gêneros textuais como o Enem faz, mas essa questão se assemelha muito. Dá uma olhadinha na 3. O que eu estou revisando, pessoal? O item 3, a questão 3. Cara, acentuação. Acentuação é a matéria que mais cai no URGS, junto com interpretação de texto, nunca deixou de cair. E para quem tem que fazer, pessoal, 22, 23, 24, não tem como tu errar, né? Essa questão tu tem que acertar obrigatoriamente. Porque o gabarito é C. São 3 monossílabos. Inclusive, de sacanagem, o URGS colocou exatamente como uma regra, né? Monossílabos terminados em A, E e O, correto? O que é diferente, se tu está em dúvida? Na letra A, cérebro e biólogo são por paroxítonas. Terrível é paroxítona. Na letra B, delícia e diários, paroxítonas, inditongo, sabiá, oxítona. Na letra D, porém até são oxítonas, mas país é regra do hiato. Aliás, país é oxítona, mas não é acentuado por isso, e sim pela regra do hiato. E na letra E, a gente tem terríveis e experiência, paroxítonas que não terminam em aelense, e espécime, que é por paroxítona. Beleza? Muito bem. Olha a questão 4, sobre estrutura e formação de palavras.
Aqui tem duas situações importantes, tá? A estrutura e formação sempre cai na URGS, é uma preferência da URGS. E o recurso que a URGS usa na primeira e na segunda alternativa são bem comuns, tá? Primeiro, nas expressões insuficiente e insistiam, que é bastante fácil para ti, eu acredito. Por que está errado? Porque insistiam não tem prefixo de negação, correto? Como insuficiente tem. E o segundo, então falsa primeiro. O segundo recurso da URGS interessante é aquela afirmação 2, sabe? Em exprimir e imprimir, e na palavra descendência com ascendência, a gente tem um radical comum nesses dois pares ou não? Exprimir e imprimir vem da mesma família, como ascendência e descendência também ou não? Sim. Apesar de os radicais não serem mais visíveis sem esses prefixos. Lembra? Essa é uma jogada tricomum da prova da URGS. Na realidade, em exprimir e imprimir, ainda existe o radical usado separadamente, que é primir. Primir significa pressionar. Então, exprimir é pressionar para fora, imprimir é pressionar para dentro. Em ascendência e descendência não tem mais como ver, correto? Mas é claro que são palavras da mesma família, então vai dar verdadeiro. Isso é bem comum. Palavras como, por exemplo, assim, ó, hipérbole, antípoda, elas têm prefixos ou não? Sim, mas não usados mais separadamente em relação ao seu radical. A terceira é fácil, né? Idílica vem de idílio, doloroso vem de dor, então ambas têm sufixos que formam adjetivos de substantivos. E escravidão, escravismo ali é questão praticamente só de vocabulário, né? Escravidão, a ideia de resultado de uma ação, escravizar, e escravismo, aquele movimento a favor da escravidão. Então é verdadeiro, ficamos com letra A. Questão, eu não acho difícil, mas é uma questão obrigatória, né? Deixa eu dar uma passadinha rápida na 5, questão de vocabulário. Idílico, que vem de idílio, que significa sonho, devaneio e utopia. Nesse contexto aí, que o autor usa no seu texto, o Brasil aparece, porém, de forma menos idílica, correto? Dá para considerar tranquilamente assim, ó, idealizada, romantizada, utópica. Até romantizada não seria romântica, mais ou menos. Romantizada seria melhor, mas idealizada está perfeito. Testemunhar para observar é óbvio, né? E revelado para manifestar. Vejam que o testemunhar aí não é dar o testemunho, né? Existe esse sentido, ele foi lá no júri e testemunhou. Mas aqui ele não está dando testemunho, aqui tem um sentido mais conotativo, ele está observando, ele está sendo testemunha. Beleza? Então dá uma olhada agora na 7. Questão 7, pessoal, aquela tradicional da URGS, com uma misturazinha ali entre regência e crase. Um pouquinho também de concordância. Olha bem, na primeira eu tenho concordância. Tá? Quando eu digo que na linha 15 um som indo para o plural vai provocar outras 3 palavras acompanhando, quais seriam na linha 15 essas 3 palavras? Coloca sons, vai dar assim, ó, em vez do gorjeio de sabiá, o que Darwin guardou os ouvidos foram sons terríveis, sons tem que tirar, né? Foram terríveis, foram sons terríveis que o acompanharam. O O naturalmente não vai, porque esse O é o Darwin e não sons. Sons acompanharam Darwin. Beleza? Então a primeira está certa, são 3. Por que a segunda vai estar errada? Na linha 30 é aquela crasezinha ali, né? Tu observou bem? Quando eu digo assim, ó, objetar aqueles é objetar a alguém. Então tem a preposição. Se eu tiro o objetar e coloco no lugar de objetar, na substituição de aqueles que por quem, exigiria o uso de insistia no lugar de insistiam. Sim, é a quem insistia, né? Aí foi pro singular tranquilo. E na 3, quando o cara diz a substituição de origem por raízes, exigiria o uso de tinham em vez de tinha na linha 40, tá? Mas olha só, na linha 40 é uma crença na irmandade racial que tinha origem. Origem aí é o objeto direto. O sujeito é a crença tinha origem. Então não faz sentido trocar. Errada 3, 1 e 2. Beleza? Tchê, agora na questão 8 a gente tem a questão acho que mais interessante da prova, porque ela mistura em 1 ambiguidade com 2 paralelismo. E na 3 tem uma pergunta bem gramatical. Então vamos começar com essa expressão 1 que é do módulo 16, o módulo específico de ambiguidade, que é o deslocamento de adjuntos adverbiais. Então, se tu chegar na linha 16, ele tem o enunciado, a expressão até hoje no início da frase.
Até hoje, se eu ouço um grito, lembro-me. Para quê? O que nós vamos aprender? Ou se tu já viu esse módulo e está vendo esse vídeo depois, módulo 16, quando o adjunto adverbial está antes, no início da frase, no início do período, a referência obrigatória dele é a oração principal. Então, o que está escrito ali é assim, ó, se eu ouço um grito, lembro-me até hoje. Tá, mas aquela oração, se eu ouço um grito, ela está mais próxima do até hoje. Mas ela está virgulada e está deslocada. Ela não alcança a referência do até hoje, beleza? Então essa frase é lembro-me até hoje. E é justamente o que o cara pede para tu fazer, aproximar o até hoje do lembro-me. Na realidade, essa frase não está errada. Mas a alternativa da número 1 a deixa mais clara pela aproximação. Então a primeira está certíssima. Mas eu acho que deve ter tido problema na segunda, na 23, que é... Aqui, cara, não acelera o ritmo desse videozinho, porque essa aqui é importante para tu entender, e é difícil. Depois que tu vires, como quase sempre acontece com o paralelismo, eu acho que tu vai imaginar a resposta até óbvia, mas eu preciso descobrir essa obviedade primeiro. Tu notou que quando o cara diz assim, ó, linha 22, segundo o biólogo Adrian Desmond, a viagem do Beagle para Darwin foi menos importante pelos espécimes coletados do que pela experiência de testemunhar os horrores da escravidão. Então, para um pouquinho. Na realidade, a gente tem uma conjunção comparativa ali, né? Como é mais do que e menos do que. Para que as expressões sejam bem empregadas, o menos e o do que, ou o mais, ou tanto quanto, tá? Eles têm que unir elementos exatamente iguais, em termos de classes, funções e sentidos semelhantes. O que tem imediatamente depois do menos? A palavra importante, um adjetivo. E o que tem depois do que? Um elemento preposicionado do que pela escravidão. Então a frase está errada. Apesar de ser, vamos ver se estou tirando desses momentos do módulo 4 de paralelismo, apesar de ser legível, ela é gramaticalmente inaceitável, correto? Eu vou mexer na frase agora, ela não vai mudar de sentido, mas vai estar certa, essa aí que é a realidade. Então olha bem como é que é. Quando eu passo menos para depois do importante, aí a frase fica assim, a viagem do Beagle foi importante menos pelos espécimes do que pela experiência. Agora ela está certa, porque é menos por uma coisa do que por outra. Beleza? Lembra desse momento da aula de paralelismo? Nós alteramos a frase gramaticalmente, sem alterar o sentido dela. A percepção do paralelismo nunca é intuitiva, porque não existe o paralelismo no português coloquial. Se tu tivesse me ouvido dizer essa frase, tu não pararia assim e dizer, não, só um pouquinho, eu ouvi bem o que tu disse. Repete e agora conserta o paralelismo. Não, né? Isso não existe, correto? E o detalhe importante dessa frase, mesmo que tu me diga assim, não, mas para mim o sentido é diferente. É, porque estava ruim o sentido aqui. Porque olha bem como é que eu vou te dizer, tá? A viagem do Beagle, ela não foi menos importante. Aí é que tá, ela foi importante menos por uma razão do que por outra. Então não tem justificativo. Mesmo pelo contexto, mesmo pela questão gramatical, a afirmação 2 está perfeita, correto? Paralelismo na veia. E a 3, tu vai te lembrar, nós já vimos essa matéria concordância nominal, última aula do livro 1. Eu vou deslocar aqueles pessoais ali da linha 35 para antes. Aonde o pessoais está? Diários e cartas pessoais. Tu te lembra? O adjetivo, quando está no final da frase, pode se remeter simultaneamente ou mais próximo, cartas pessoais, ou aos dois, diários e cartas pessoais. O cara pede para colocar do lado de diários, não é? Então, quando eu digo assim, diários pessoais e cartas, naturalmente o que acontece? As cartas deixam de ser pessoais. Só os diários ou serão, então muda de sentido. Eu quero os que manteriam o sentido, por isso o gabarito é C, apenas 1 e 2. Beleza? Muito bem. Então dá uma olhadinha na 9 agora. A questão 9 vai envolver nexus e crase, correto? O que é a primeira? De quando, que tu achou tão legalzinho assim, tá errado, né? Porque tem uma questão de paralelismo que envolve ele, eu não vou nem ver o texto, né? Porque quando eu digo assim, as ideias de tempo, modo, lugar, tá? Do modo com que, da ocasião em que, no local em que, eu preciso dizer em que. É a ocasião em que, a ocasião na qual, se não tem preposição, tá errado. Quando não substitui no momento que, no momento em que nem o onde, lembra? O onde não substitui que, o onde substitui em que, então, errada a primeira, beleza? Segunda crase, aquele objetar da linha 29, objetar aqueles é objetar
a alguém, a alguma coisa, correto? Então, se eu substituir por argumentar contra, eu já coloquei uma preposição. Então, eu não posso ter preposição com uma crase posterior, por isso que a 2 está errada. Eu teria que tirar a crase. E a 3, seu ódio por sua indignação e, consequentemente, substituir ao por o. Como é que seria na linha 40? Que tinha origem em sua indignação. E depois eu diria perante o ódio. Tranquilo, né? Indignação perante alguma coisa, correta regência nominal. Então temos errada, errada e certa a última. Perfeito, a letra C, apenas 3. Dá uma olhadinha na 10, questão de reescrita. Essa questão é bem legal, né? Alguém poderia dizer, bah, mas as frases são muito parecidas. Não, velho, tá maluco. Olha bem, né? Vamos começar do seguinte, tem duas informações que matam a questão para nós. De certa forma, que é o adjunto adverbial de modo, tá? Que dá uma relativizada na ideia de ele escolheu de certa forma. Se a gente estivesse fazendo essa frase bem coloquialmente, nós poderíamos dizer assim, né? Ele tipo escolheu. Não quer dizer que ele escolheu exatamente, correto? E ele focou na descendência comum do homem. Escolheu focar na descendência. Na primeira, pode-se dizer, mantém o sentido do, de certa forma, relativiza. Ele decidiu pôr a descendência comum do homem precisamente porque tinha em mente mostrar que as raças eram iguais. Tá, ele decidiu, ele escolheu, decidiu parece mais forte, mas já está relativizado pelo pode-se dizer. Para mim é igual. Pôr a descendência comum em foco, focado na descendência comum, é igual. Cara, na 2, já mata certamente, né? De certa forma, não é que nem certamente, de certa forma é uma relativização, certamente é uma afirmação, não dá, correto? E a terceira tem o mesmo artifício que nós vimos na 8 antes. Ó, ele decidiu de certa forma, ele escolheu de certa forma. Onde é que o de certa forma foi parar na 3? Junto ao por, ó. Ele decidiu pôr de certa forma. Aí é pôr ou focar de certa forma. E o de certa forma está relativizando o pôr antes focar. Mas não é isso no original. No original é ele decidiu de certa forma, correto? Cara, a regra geral é o seguinte, ó, se o adjunto adverbial mudar a referência de verbo, então o sentido da frase mudou, não tem escapatória. Aí vamos ficar com apenas um, né? Letra A. Beleza? Então agora vamos a 13. Cara, 13 é uma questão de termos verbais mega objetivo. Eu vou resolver, tá? Sem voltar para o texto. Eu não recomendo que tu sempre faça isso, a não ser que tenha muita segurança da matéria. E a questão seja como essa aí, que eu vou te dizer assim, ó, fácil. Essa aí é fácil, porque olha só, quando o cara diz viajava, devia e dava, tá? O que eu vou te dizer desses 3 tempos verbais? Todos eles são pretéritos imperfeitos, correto? Viajava, devia e dava. Agora, olha bem, ó, o cara foi muito generoso nas alternativas, porque quando ele diz tinha viajado, tu lembra que é tinha, o verbo ter mais o particípio, é pretérito mais que perfeito. Tinha viajado, pessoal, é como dizer viajara e não viajava, correto? Então me sobra B e C. Só que daí, em B e C, o que acontece? Na C, o cara usa tinha dado. Tinha dado é pretérito mais que perfeito, é como dizer dara e não dava, correto? Então o gabarito tem que ser B. Ficou ruim para ti? Revisa verbos. Isso é bem importante. Ter mais particípio é pretérito mais que perfeito, nunca vai ser imperfeito, ok? Beleza, então dá uma chegadinha agora na 16, questão de pontuação, baita questão. Uma das melhores questões de substituição de sinais de pontuação que a URGS já fez. Vamos ver como é que é a 24. O cara pede para tirar a vírgula da linha 24. Por que não pode? Cara, aquilo ali é uma ressalva. Ressalva é assim, ó, ele fazia, cara, volta a não ser comigo. E ressalva não perde a pontuação de jeito nenhum. A pontuação da ressalva ela é obrigatória, ok? Vai chover, vírgula, a não ser que o tempo mude. Essa vírgula aí não é oração adverbial, não é advérbio no final da frase, ressalva, nominal, verbal, vírgula, obrigatório. Olha que baita questão que vai envolver novamente paralelismo na 2. Na linha 27, o cara pede para substituir o travessão por vírgula. Tá, mas o que tem naquela sequência? Ó, durante a troteada, reparei que volta e meia, o Cusco parava na estrada e latia. O que o Cusco fazia? Latia
troteava, olha, parava e latia e troteava sobre o rastro, ok? Fazia 3 coisas. Depois sem a travessão e o autor conclui, parecia que estava me chamando, então vamos ver se tu concorda, né? O Cusco fazia 3 ações, parava, latia e troteava. E isso aí significava que estava me chamando, ok? Então aquele travessão está ali para quê? Para evitar que o parecia entrasse no mesmo paralelismo de parava, latia, troteava, vocês entendem? Não é uma sequência de 4, mas apenas de 3 verbos e um que resume as ações, que não está ligado à mesma sequência. Se eu colocasse a vírgula, já vimos isso, né, na revisão do prática de provas, que a vírgula pode dar uma ideia de subordinação de paralelismo. O travessão não entra para o paralelismo. Por isso que ele foi bem empregado aqui pelo Simões Lopes Neto. Não dá para trocar. Questão bala. E a última, quando o cara diz substituir os 2 pontos por 2 pontos, o ponto e vírgula da linha 41, tu vai dizer, tá, mas aqui como é que dá? Mas olha bem, tá? Na linha 40, compara 40 e 41, tá? Por que essa aí vai ser possível e as outras não eram? Por que o primeiro ponto e vírgula não é? Quando o cara diz assim, ó, não senhor, não é doença, é que aconteceu-me uma desgraça. Tá? Tu entende que aí tem um ponto e vírgula depois, perdi uma dinheirama do meu patrão, tá? Tu entende que na linha 41 sucedeu uma desgraça, o mais coerente é usar 2 pontos, porque ele vai explicar qual é a desgraça, perder a dinheirama do patrão, beleza? Se eu deixasse os 2 pontos e vírgulas, pareceriam 3 orações em paralelismo, e não são, porque a última explica a penúltima, beleza? Muita leitura, alguém poderia dizer, tá, mas esse Simões Lopes Neto errou toda a pontuação. Não, cara, calma, olha só, tá ligado que quando Simões escreveu com os gauchescos Lendas do Sul, de onde sai esse belo texto aí, o sistema de pontuação não era como hoje, né? Então Simões seguiu outras regras, nas quais o cara se aproveita para fazer as questões de substituição. Olha a 17. Essa questão de discurso direto e indireto, e eu vou resolver com uma circunstância só, e vou te dizer de novo. Não dá sempre para fazer isso, mas é legal a gente ter essa certa atenção. Na 17, nós vamos aceitar apenas a letra A, A1, como correta, tá? Como é que são as substituições? Ó? Tem a frase que introduz o discurso direto. De meio assombrado, me fui repondo quando ouvi que indagava. Cara, bem Gaudério, né? Então, Patrício está doente. Esse está é presente, tem que virar o quê? Estava, pretérito perfeito. Lembra a primeira e básica alteração do direto para indireto? Presente vira imperfeito. Não, senhor, não é doença. Olha como é que está ali. Respondeu que não era doença. É que me sucedeu o pretérito perfeito. Tem que virar mais que perfeito. Sucedera uma desgraça. Beleza? Tranquilaço. Então a primeira está certa. E a segunda? Cara, na segunda aparece assim, ó, olha a penúltima linha. Respondeu que não era doença. O que me sucedera foi. Não dá para ser suceder e foi. Eu até não posso acrescentar um verbo, mas se acrescentar seria que ser fora. Porque agora todo pretérito perfeito muda para mais que perfeito. Como na 3. Olha bem a penúltima linha da 3. Tem um foi de novo, vai estar errado. Aí tu pode dizer, bah, mas essa URGS é uma desgraçada. Eu concordo inteiramente. Tu tá ligado que a perspectiva aqui é completamente diferente daquilo que acontece no Enem, né? Tu nem lê, tem um monte de linha do Enem, a maioria, vamos combinar que tu nem lê direito, né? Aqui não. Aqui um monossílabo decide a questão para ti. Beleza? Então, olha bem agora 18, questão de concordância e regência. Quando eu olho para essas alternativas, tá, o que eu sei que na 18 não pode ser resposta? Não pode ser resposta A, C e E, porque não eram D. O verbo ser não admite a regência D, eram, correto? Beleza? Então ficamos com B e D, tá? Que já vai matar a questão para nós. Só para confirmar, tá? Na linha 5, os outros 70% eram aloglotas, porque são outros 70%. Se for só o percentual, seria opcional, mas como tem os outros ali no plural, vai ter que ser plural. Na linha 15, tu vai ter assim, ó, que vai ser o sujeito desse começou ou começaram? Na linha 15, a frase é: tem-se notado que, desde o século XIX, olha só, teria que ter vírgula ali, né? O cara não virgulou, passou batido. É uma adjunta adverbial longo. E começaram a aparecer no Brasil, no português do Brasil, alguns elementos fonéticos. Tu vê que tem outra adjunta adverbial não virgulada.
E o sujeito aparece bem depois, né? Alguns elementos fonéticos e gramaticais começaram a aparecer no plural, então vai dar a letra B. Não tem escapatória, tá? E é melhor como voz passiva para usar na linha 35, olha bem a frase. Muitos dos fenômenos diferenciadores são atestados. Até eu poderia dizer, muitos fenômenos atestam-se, mas fica meio voz reflexiva, assim, são atestados é melhor. Beleza? Ficamos então com letra B, Brasil. Questão espertinha. Dá uma chegadinha agora na 22. Essa questão 22, ela tem novamente um fundamento em reescrita, tá? E eu queria que tu notasse a sacanagem que faz essa pergunta, tá? Olha bem como é que é. No enunciado original tu tem assim, ó, foi necessário esperar até o século XVIII para que a língua portuguesa efetivamente se tornasse a língua majoritária. Efetivamente se tornasse. Está bem claro para ti que efetivamente acompanha o se tornasse, né? Tipo, realmente se tornasse, correto? Maravilha. Tá, mas agora olha só. Na letra, na primeira, efetivamente foi necessário esperar, veio para frente, não veio? O que nós dissemos na correção da questão 8? Se o adjunto adverbial vem para frente, ele obrigatoriamente acompanha o verbo da oração principal, que é o foi. Então, efetivamente foi necessário, e não mais se tornasse. O que não acontece, por exemplo, na 2, em que daí o sentido efetivamente fica contido no estabelecer-se, e na 3, o efetivamente vira ser de fato. Beleza? Tudo bem, né, cara? Cara, é detalhe. Isso aí chama Purix. Olha a questão 24. Por falar em detalhe, estou fazendo muito essa questão aqui para tu te ligar na questão do enunciado, na peculiaridade do enunciado. Teoricamente essa questão tu não poderia errar. Muitos questionam assim, tá, mas olha só, isso aqui tá falando de português de Portugal. Tá, mas o cara, ele te diz que é para tu encontrar, cara, tá escrito ali, ó. Pronunciamos todas as vogais que precedem a vogal tônica, né? Como em telefone. Enquanto os portugueses passaram a apagá-las dizendo tulfon, ok? Então, tem uma vogal tônica, os portugueses apagam as vogais anteriores, correto? Beleza. Nós não fazemos isso. Aí eles pedem uma palavra que tem o mesmo fenômeno, tá? Na letra A, falvam, não dá, né? Porque daí o cara apagou a tônica. Ele quer o que está antes da tônica. Português e português, o cara não apagou, ele trocou. Brasileiro para o brasileiro, ele apagou uma vogal depois da tônica, eu quero antes. Em nasceu e nasceu, o cara acrescentou a vogal. E na palavra diferenciadores, qual é a sílaba tônica? O do de dores, não é isso? E na variação, o cara diz diferenciadores, tirando uma vogal antes da tônica. Tá aí a resposta. Cara, não precisa saber português de Portugal, basta saber português para ler o que o enunciado pediu. Por enunciado, cara, tu não pode perder uma questão nunca na prova da URGS, vamos combinar, né, cara? Porque tu tem tempo para ler. Tu tem, e eu te digo mais, não é só tempo que tu tem capacidade. Basta ter paciência e consciência da necessidade de fazer isso aí. Beleza? Então, para fechar, nós vamos fazer a questão 25 de nexos. E vou salientar de novo, cara, que prova completa full, né? O que nós vimos nessa questão aí, nessa prova? Tudo, velho. Regência, crase, concordância, pontuação, fonética, vocabulário, interpretação de texto, vale tudo, ok? E na 25 nós trabalhamos com uma pergunta de nexos, tá? Que mistura um pouquinho de pontuação também. Por exemplo, na linha 20, quando o cara te diz para trocar enquanto por no momento em que, tá? Por que vai dar errado? Porque, olha bem como é que está, aí é uma questão de sentido do nexo, né? O enquanto da linha 20 dá uma ideia de simultaneidade, correto? Lembra que enquanto também pode ser conjunção proporcional. Agora, se eu disser na linha 20 no momento em que, é porque eles estariam fazendo simultaneamente, ao mesmo tempo, a mesma ação, e não no sentido, digamos, costumeiro. Os portugueses costumam fazer isso, fazem lá quando eles querem, e nós não costumamos. Agora, se eu digo no momento em que, cada vez que o português dissesse uma coisa, no mesmo momento eu teria que dizer, não faz o menor sentido isso. Beleza? Errada primeiro. Aí tu vai explicar assim, né? Tá, e aquele pois da linha 32, onde o cara diz assim, significaria então que já nasceu a língua portuguesa, significaria pois que já nasceu. Tu te lembra que então e assim também dá uma ideia de consequência e conclusão, que é o caso desse pois que entraria deslocado depois do verbo. Como dizer, portanto? Aí tu vai reclamar dizendo assim, tá, mas vai faltar vírgula, mas ele diz ali, ó, sem necessidade de ajuste de pontuação. Certo? A 2. E aquele e sim da linha 39,
que também dá uma ideia de ressalva, como vimos na outra questão, é como dizer mas, né? Ou mas sim, tranquilamente. Beleza? Muito bem, matamos essa prova do URGS. Até a próxima, URGS 2011. Aí, valeu!